Olá meus amigos, eu sou Jefferson Araújo e esse é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Este é o 8º vídeo da série Mateus 24, lições de um capítulo profético. E o nosso texto de hoje está no verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Até o verso 20, a intenção primária de Jesus em Mateus 24 foi descrever os sinais e algumas experiências que antecederiam a queda de Jerusalém. Do versículo 21 em diante, os eventos descritos se relacionam especialmente aos séculos de crescimento, apostasia e perseguição da igreja. Observe o que diz o comentário bíblico adventista. Começando com o versículo 21, os sinais preditos apontam para o futuro, exclusivamente para o fim do mundo. Ellen White afirma que da destruição de Jerusalém, Jesus passou rapidamente a tratar sobre a sua segunda vinda em majestade e glória. Mas entre esses dois acontecimentos estavam longos séculos de trevas, marcados para a igreja por sangue, lágrimas e agonia. Ela ainda diz que a descrição detalhada dessas cenas não seriam suportadas pelos discípulos, razão pela qual Jesus fez apenas uma breve menção. Em seguida, comentando o versículo 21, Ellen White diz o seguinte: por mais de 1000 anos, perseguição como o mundo nunca dantes presenciara sobreviriam aos seguidores de Cristo. Milhões e milhões de suas fiéis testemunhas haveriam de ser mortas. Não se houvesse estendido a mão de Deus para preservar seu povo e todos teriam perecido. A primeira perseguição da igreja veio dos próprios líderes judeus. Um pouco mais tarde, os gentios também perseguiram os cristãos. Após essas tribulações iniciais, por quase 3 séculos a igreja sofreu nas mãos do Império Romano pagão. Mas foi durante a Idade Média, período de supremacia papal, que a tribulação como nunca houve se cumpriu literalmente. O pastor Henry Feyerabend, comentando o mesmo verso, também chega à mesma conclusão. Esse foi o tempo de angústia experimentado pelo povo de Deus durante o período de dominação papal. Por 1260 anos, o povo de Deus foi perseguido e oprimido. A palavra tribulação usada por Mateus é traduzida do grego thlipsis e significa perseguição, aflição e angústia, correspondendo exatamente às conclusões anteriores. Há, porém, mais um detalhe importante que vale ser destacado. As palavras de Jesus são muito parecidas com aquelas usadas pelo profeta Daniel no capítulo 12 do seu livro. Enquanto Jesus fala de uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, Daniel diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Isso me leva a concluir que, embora Mateus 24, 21 faça referência às perseguições medievais, Jesus também apontou para o livro do profeta Daniel, onde num futuro ainda mais distante, um tempo de angústia superior aconteceria. Essa não é uma conclusão particular. O comentário histórico-cultural da Bíblia diz que nesse versículo Jesus utiliza as palavras de Daniel 12:1 em referência à época final da tribulação. O Uriah Smith, pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também observa essa relação. Em Mateus 24, 21, lemos sobre um período de tribulação como nunca existiu antes dele, nem haverá depois. Essa tribulação, cumprida por meio de opressão e massacre da igreja pelo poder papal, já faz parte do passado. Ao passo que o tempo de angústia de Daniel 12:1
de acordo com o ponto de vista que defendemos, ainda é futuro. Ele sobrevirá ao mundo inteiro. Será a última angústia que acometerá o planeta em sua condição presente. Esse tempo de angústia profetizado em Daniel 12 é superior ao medieval porque tem suas peculiaridades, e uma delas é a extensão mundial do acontecimento. Certo é que, nas palavras de Jacques Ducan, ainda não temos conhecimento da natureza do desespero que atormentará os últimos sobreviventes da história humana. Ele não tem precedentes. Para Ellen White, a mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. E ela descreve então algumas características deste acontecimento. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Embora exista um período de angústia anterior, oriundo do estabelecimento da marca da besta, o tempo ao qual nos referimos acontecerá por ocasião do fechamento da porta da graça, a retirada do Espírito Santo da terra e o consequente derramamento das 7 últimas pragas. Segundo o doutor Elias Brasil, esse tempo de angústia chegará quando a proclamação da mensagem dos 3 anjos terminar e a misericórdia não estiver mais disponível para os pecadores impenitentes. O ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial terá então cessado. O mundo vai virar um caos. Satanás e os poderes das trevas virão com fúria sem igual. Tormentas, tempestades, guerras, derramamento de sangue. Haverá uma cena de conflito tão terrível que ninguém poderá descrever. Como num vídeo que mostrei na última publicação do meu canal, falando sobre o decreto dominical, Ellen White afirma que dos púlpitos das igrejas populares será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido porque o domingo não é honrado como deveria. Voltando à Bíblia, a palavra angústia, bem como a expressão tempo de angústia, não são exclusivas de Mateus 24 e Daniel 12. Elas aparecem outras vezes no Antigo Testamento. Só em Jeremias, a mesma expressão hebraica tempo de angústia aparece 3 vezes, e o texto mais significativo está no capítulo 30. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. O contexto de Jeremias 30 é uma predição do exílio de Israel e, consequentemente, da aflição e angústia do povo exilado. Sendo assim, observe o comentário de Ducan ao estabelecer o paralelo com o tempo de angústia do povo de Deus nos últimos dias. O tempo do fim será então como o do exílio, um período no qual Jerusalém e o templo já não existem para garantir a salvação, um tempo no qual Deus está ausente. É a experiência do absurdo, em que a fé permanece sem um objeto. Estamos sozinhos. Parece que Deus desapareceu. Por que continuar? Dúvidas sufocam a frágil chama da fé. Sem nenhum lugar para onde ir, o povo de Deus parece não ter mais esperanças. É realmente um tempo de angústia. O texto de Jeremias compara o sofrimento dos exilados em Babilônia com a angústia de Jacó, especificamente quando ele passou uma noite inteira lutando com um anjo no vale de Jaboque e temeroso pela vingança de Esaú e seu exército que iam ao seu encontro. A aflição do patriarca é justamente a experiência que melhor retrata o tempo de angústia dos justos após o fechamento da porta da graça. A angústia de Jacó quando ele compreendeu que Esaú estava marchando contra ele com 400 homens representa a angústia dos justos ante o decreto que os condena à morte, exatamente antes da vinda do Senhor. Portanto, o clímax dessa angústia será na emissão de um decreto de morte contra todos os guardadores do sábado e da lei de Deus. A exemplo de Jacó, eles sofrerão uma luta terrível,
pois além da perseguição atroz, as circunstâncias dão a entender que foram abandonados. Da mesma forma que Satanás acusou o patriarca por seus pecados passados, também acusará os justos. Estes farão um profundo exame de suas vidas em arrependimento e luta perseverante em oração. Ellen White ainda diz que se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Mas qual é o motivo de tanto sofrimento? Não é para a morte, pois nessa ocasião, mais nenhum servo de Deus morrerá, uma vez que todo o caso já foi decidido no tribunal celestial. Sendo assim, só haveria um único propósito. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. A própria demora para eles tão penosa é a melhor resposta às suas petições. Esforçando-se por esperar confiantemente que o Senhor opere, são levados a exercitar a fé, esperança e paciência, que muito pouco foram exercitadas durante sua experiência religiosa. Ou seja, o sofrimento é parte do processo final de amadurecimento da fé, até que finalmente o caráter de Cristo esteja resplandecendo em nossas vidas, transformadas pela graça e pelo poder de Deus. Será verdadeiramente uma ocasião aflitiva, mas quando os ímpios estiverem a ponto de esmagar os justos, Deus operará o livramento. Ellen White diz que era meia-noite quando Jacó sozinho se prostrou em terra em profunda angústia. Veja agora a promessa para o povo de Deus no tempo do fim. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Como você pode ver, nessa ocasião só haverá dois grupos. E no tempo de misericórdia que ainda temos, Deus lhe dá a oportunidade de se preparar para estar ao lado dos vencedores. E qual é a única forma de escapar das terríveis pragas que serão lançadas sobre os ímpios no tempo de angústia? Conhecendo, vivendo e anunciando a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Você conhece com profundidade essa mensagem? Sabe por quê? É a única esperança de salvação no tempo do fim? Então fique atento aos vídeos do canal. Assista também aos vídeos sugeridos no final. Serão 2 temas preparatórios. Não se esqueça também de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que publicarmos um novo vídeo. Deixe também o seu gostei, porque como sempre digo, isso nos ajuda muito nos buscadores do YouTube e das redes sociais. E claro, compartilhe essa mensagem com seus amigos no Facebook, no Instagram e principalmente pelo WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigado pela sua preciosa atenção. Que Deus nos prepare e nos ajude para sermos vencedores naquele grande dia. Um grande abraço e que Deus te abençoe.